A Venezuela gastou bilhões em obras gigantescas que nunca foram feitas para o povo. Pontes, prédios, metrôs e monumentos que parecem grandiosos, mas escondem segredos sujos, decisões absurdas e projetos de poder que deram errado. Hoje, eu vou te mostrar as maiores construções da Venezuela e o que ninguém comenta sobre elas. Você sabe aquela história de que as paredes têm ouvidos? Na Venezuela, as paredes não têm ouvidos. Elas têm bocas. E elas gritam uma verdade que o governo passa 24 horas por dia tentando abafar com música patriótica e discurso inflamado. A gente olha para a Venezuela hoje e vê a crise, a fila do pão, a inflação que parece pontuação de videogame, mas a gente esquece de olhar para o concreto, para o ferro, para as cicatrizes gigantescas espalhadas pela paisagem. Porque, meu amigo, a Venezuela é um cemitério de elefantes brancos. Mas não são apenas obras abandonadas ou mal feitas. Não, isso seria simples demais. Isso seria apenas incompetência. O buraco é muito, mas muito mais embaixo. As maiores construções daquele país não foram feitas para servir o povo. Ágil-as, mas é infraestrutura. Não, não é. É projeto de poder materializado em cimento. Cada ponte, cada torre, cada trilho de metrô lá conta uma história paralela. Uma biografia não autorizada de um país que tentou comprar um lugar no primeiro mundo sem ler as letras miúdas do contrato. Hoje eu não vou falar de política de palanque. Eu vou falar de engenharia da ilusão. Eu vou te mostrar que o mapa da Venezuela esconde segredos que ninguém comenta. Porque admitir esses segredos é admitir que o sonho, na verdade, sempre foi um delírio. Prepara o capacete, porque a obra vai cair na sua cabeça. Vamos começar com a Ponte General Rafael Urdaneta. Olha o nome imponente, General. Já começa com essa tara militar. Essa ponte é um monstro de concreto que atravessa o Lago de Maracaibo. É bonita? É. É impressionante? Sem dúvida. Mas o segredo dela é sujo. Literalmente sujo. Porque essa ponte nunca teve a intenção principal de ligar o Zé da padaria à Maria da escola. A narrativa oficial é linda. Integração nacional, unindo o povo do Zulia ao resto da pátria. Balela. Conversa para boi dormir. Essa ponte só existe por um motivo, e esse motivo é preto, viscoso e fedorento: petróleo. O Lago de Maracaibo não é um lago turístico onde você vai andar de pedalinho no domingo. Aquilo lá é a tampa de um dos maiores reservatórios de petróleo do planeta. Antes do petróleo virar a religião oficial do país, o isolamento daquela região não era um problema urgente. Ninguém ligava se o sujeito de Maracaibo demorava 2 dias para chegar em Caracas. Mas quando o dinheiro começou a jorrar do chão, opa, peraí. O petróleo exige logística. O petróleo não espera balsa. O petróleo precisa de fluxo rápido. A ponte foi construída para a economia, não para a sociedade. Ela é uma artéria para drenar a riqueza, não para levar desenvolvimento. O ponto fora da escola aqui, aquele detalhe que seu professor de geografia esqueceu de mencionar, é que ela não nasce como um símbolo nacional. Ela nasce como um tubo de ensaio industrial. E aqui entra o meu achômetro honesto. E talvez você concorde comigo. Diz aí nos comentários. Se não tivesse uma gota de petróleo embaixo daquele lago, você acha mesmo que teriam gasto uma fortuna para construir uma das maiores pontes de concreto protendido do mundo ali? Duvido. O povo de Maracaibo estaria atravessando de canoa até hoje. A ponte sustenta o país há décadas, mas ela é o símbolo perfeito de uma Venezuela que se conecta apenas onde há lucro e se isola onde há apenas gente. Agora vamos subir o nível da megalomania. Vamos falar da represa de Guri, a 4ª maior hidrelétrica do mundo. É colossal. É o tipo de obra que faz qualquer ditador ter orgasmos múltiplos só de olhar para a planta. O segredo aqui? Concentrar energia é concentrar poder. E isso é perigoso para burro. Pensa comigo.
Mais de 60% ou 70% da energia de um país inteiro vindo de um único lugar. É a definição de colocar todos os ovos na mesma cesta e depois entregar a cesta na mão de um estagiário bêbado. A dependência excessiva de Guri criou uma ilusão na cabeça do venezuelano e dos governantes, a ilusão da abundância infinita. A gente tem a força das águas, a energia nunca vai acabar. Só que quando você centraliza tudo, você cria um ponto único de falha. E não é só falha técnica, é falha estratégica. Quando Guri tosse, a Venezuela inteira pega pneumonia e fica no escuro. E a gente viu isso acontecer. O país inteiro apagando. Literalmente. Geladeiras desligando, hospitais no escuro, o caos absoluto. E simbolicamente é perfeito, né? A luz se apaga no país que se dizia o farol da América Latina. Isso não foi só um erro de cálculo. Foi um projeto político. Centralizar a geração de energia facilita o controle. Se a energia fosse descentralizada, o poder seria diluído. Mas o governo queria a chave geral na mão dele. Quer luz? Obedeça. Quer ar-condicionado? Não reclame. A represa de Guri virou um monumento. Mas a pergunta incômoda que fica é: ela é um monumento à eficiência da engenharia ou um monumento à fragilidade de um modelo que não aceita alternativas? É um gigante com pés de barro, ou melhor, com pés de turbina que não recebem manutenção. E falando em altura, vamos para Caracas, as torres do Parque Central, o sonho modernista. 2 torres gêmeas, as mais altas da América do Sul por muito tempo. Vidro, concreto, a promessa de que Caracas seria a Nova York dos trópicos. O segredo? O sonho modernista ignorava solenemente quem vivia no chão. Essas torres foram inspiradas em ideais europeus, americanos, coisa fina. A ideia era: vamos verticalizar para civilizar. Como se morar no 30º andar automaticamente te transformasse num cidadão suíço. O problema é que o entorno urbano, a favela, o caos, a realidade do povo, nunca foi integrado a isso. As torres eram naves espaciais pousadas no meio da selva de pedra. E o que aconteceu? O óbvio. Elas não fracassaram só porque teve um incêndio ou porque pararam de limpar as janelas. Elas fracassaram porque nasceram desconectadas do tecido social, viraram ilhas. E ilhas, cercadas de miséria por todos os lados, acabam sendo invadidas pela maré. Hoje, olhar para o Parque Central é olhar para um futuro que envelheceu antes de nascer. A metáfora é poderosa demais para ignorar. O sonho subiu rápido, de elevador, mas a manutenção, a realidade, a cultura cívica, essa subiu de escada e cansou no 3º andar. Eles tentaram criar uma vitrine. Olhem como somos modernos. Mas esqueceram que vitrine sem produto dentro é só um vidro esperando uma pedrada. Aí a gente sai da cidade e vai para a natureza. O teleférico de Mérida, o mais alto e o 2º mais longo do mundo. É impressionante? É. A vista é linda? É. Mas o segredo é a necessidade de domar a natureza como um espetáculo de circo. Essa obra não foi feita só para levar turista para ver neve nos Andes tropicais. Foi um projeto ideológico. Era a Venezuela gritando para o mundo: nós somos capazes de vencer a montanha. Nós temos engenharia para humilhar a cordilheira. É o homem querendo mostrar que manda mais que Deus. Ou que a geologia. Só que manter um teleférico nessas condições, numa altura absurda, exige dinheiro, tecnologia e constância. 3 coisas que, convenhamos, começaram a faltar. Os custos de manutenção sempre foram altíssimos para um país instável. O teleférico vive fechando, abrindo, quebrando. Ele virou o símbolo da instabilidade nacional. Funciona quando dá, quando tem peça,
quando tem vontade. Não era só turismo, era afirmação de domínio sobre o território. A pergunta de bar que eu deixo é: isso era uma necessidade real de transporte ou era um luxo técnico para massagear o ego nacionalista? Porque, no fim das contas, o povo lá embaixo precisava mais de estrada asfaltada do que de gôndola panorâmica. Mas estrada não sai na foto da National Geographic, né? Teleférico sai. Agora, vamos tocar numa ferida nostálgica. A cidade universitária de Caracas, a UCV. Patrimônio da humanidade. Arte moderna integrada à arquitetura. O segredo aqui é o mais triste de todos. Talvez a Venezuela já tenha sido muito mais moderna do que é hoje. E isso dói. A UCV não era só um campus para ter aula de cálculo e fumar um cigarro escondido. Era um projeto de civilização. A ideia era formar cidadãos críticos, cercados de beleza, de arte, de pensamento livre. Foi criada num período em que se acreditava, ingenuamente talvez, que a educação resolveria tudo. Dê livros e eles não precisarão de armas. Bonito, né? O ponto fora da escola é que a UCV é a prova física de que o país já teve uma visão de futuro sofisticada. Não era esse discurso raso, populista e raivoso de hoje, era algo elevado. Nuvens acústicas de Alexander Calder no teto da aula magna. Vocês têm noção do que é isso? É o topo da cultura mundial. E hoje? Hoje, a universidade luta para não ser engolida pela sombra. O debate forte aqui é: a Venezuela perdeu esse projeto porque foi roubada ou escolheu abandonar esse projeto porque a inteligência crítica atrapalha quem quer poder absoluto? Porque vamos ser sinceros, gente que pensa demais é um problema para quem quer mandar demais. A UCV é um lembrete diário do potencial desperdiçado. É como ver um piano de cauda sendo usado para apoiar latas de cerveja numa festa de república. E já que falamos de líderes que querem mandar demais, não dá para ignorar o mausoléu de Simón Bolívar. O segredo? Congelar o passado para controlar o presente. Isso aqui é a obra-prima da manipulação histórica. Construíram um mausoléu faraônico, moderno, esquisito, que parece uma rampa de skate gigante para abrigar os ossos de Bolívar. Mas não se engane, aquilo não é uma homenagem ao libertador. Aquilo é um sequestro. O governo pegou a figura de Bolívar, reescreveu a história dele e trancou ele num prédio que serve para validar o regime atual. A arquitetura é monumental para te fazer sentir pequeno. Você entra lá e pensa: nossa, o Estado é gigante e eu sou uma formiga. O herói vira uma ferramenta. Ele não descansa em paz. Ele trabalha turno dobrado para justificar discursos de 3 horas na televisão. O ponto fora da escola. Aquilo não é um túmulo. É um comício em concreto armado. É um discurso petrificado. A questão incômoda é: o que acontece quando um país vive mais do mito de um homem morto há 200 anos do que de planos para os vivos? O país vira um zumbi. Anda, come, morde, mas não tem alma. O mausoléu brilha, é impecável. Enquanto isso, o hospital do lado não tem gaze. Prioridades, né, meus queridos? Prioridades. Descendo para o subsolo, temos o metrô de Caracas. Ah, o metrô. Durante muito tempo foi o orgulho. Temos um metrô melhor que o de Nova York, mais limpo que o de Paris. E era verdade, era um brinco. As pessoas entravam no metrô e mudavam de comportamento. Não jogavam papel no chão, falavam baixo. Era a cultura metro. O segredo? Ele funcionou bem demais para durar. O metrô é um sistema complexo. Exige precisão, ar-condicionado, eletricidade constante, peças de reposição importadas. Ele não foi projetado para sobreviver ao colapso institucional. O metrô de Caracas pressupunha um país funcional. Quando o Estado começou a falhar, os sistemas complexos foram os primeiros a cair. O metrô não envelheceu mal, ele foi assassinado funcionalmente. Hoje é quente, sujo,
perigoso e incerto. A cultura metrô morreu porque a civilidade precisa de manutenção. Você não mantém a educação das pessoas se o ambiente ao redor delas grita abandono. O metrô hoje é a veia entupida da cidade. Ele mostra que não adianta comprar tecnologia de ponta se você vai gerenciar com mentalidade de várzea. É como dar uma Ferrari na mão de quem não tem dinheiro para trocar o óleo. Vai fundir o motor. E fundiu. Por último, o gigante de aço, a Sidor, a siderúrgica do Orinoco. O segredo, industrializar sem mercado, é criar um gigante vulnerável e faminto. A ideia era linda. Vamos fazer nosso próprio aço, vamos ser uma potência industrial. A Sidor foi pensada como o motor da nação, só que ela dependia de cadeias produtivas, de clientes, de gestão técnica. O que aconteceu? Estatiza, desestatiza, reestatiza, bota militar para gerir, tira técnico, virou uma bagunça. A produção despencou. O gigante virou um peso morto. Virou símbolo de potência no papel e de paralisia na prática. O ponto fora da escola é básico, é a economia 101. Não basta construir fábrica, é preciso sustentar ecossistemas econômicos. Fábrica sem cliente, sem insumo e sem gestão é só um galpão caro juntando poeira. Essas construções contam a história de uma Venezuela imaginária, uma projeção holográfica de grandeza, enquanto a Venezuela real, a de carne e osso, ficava do lado de fora, olhando através da grade, esperando a sua vez de entrar na modernidade, uma vez que, pelo jeito, foi adiada por tempo indeterminado. E você aí, achando que o problema era só falta de tijolo? O problema nunca foi o tijolo. O problema sempre foi a planta. Se inscreve no canal, porque aqui a gente derruba o muro, mas te mostra o que tem atrás dele. Até a próxima.